Capítulo 4. Conhecimento especializado. Experiências e observações pessoais. O quarto passo em direção à riqueza. Existem dois tipos de conhecimento: o geral e o especializado. Quando se trata de ganhar dinheiro, pouco importam a quantidade e a qualidade do conhecimento geral. O corpo docente das grandes universidades reúne praticamente todas as formas de conhecimento geral acumulado pela civilização. No entanto, a maioria dos professores tem pouco ou nenhum dinheiro. São especializados no ensino do conhecimento e não em sua organização e utilização. O conhecimento só atrai dinheiro quando direcionado de forma organizada e inteligente, por meio de planos de ação práticos com um fim específico. O desconhecimento desse fato tem sido motivo de confusão para milhões de pessoas que acreditam falsamente que conhecimento é poder. Nada disso. O conhecimento é apenas poder em potencial. Só se torna poder quando organizado em planos de ação definidos e dirigidos a uma meta específica. Atualmente, esse elo perdido de todos os sistemas de educação conhecidos pela civilização pode ser encontrado na deficiência das instituições educacionais quanto a ensinar os seus alunos a organizar e usar o conhecimento adquirido. Muitos se enganam pensando que, por ter pouca escolaridade, Henry Ford não era um homem educado. Aqueles que cometem esse erro não conhecem a vida de Henry Ford, nem entendem o verdadeiro significado da palavra educação, de origem latina, de educo, que quer dizer fazer crescer, revelar, desenvolver de dentro para fora. Uma pessoa educada não é necessariamente alguém que tenha muito conhecimento geral ou especializado. Uma pessoa educada é aquela que desenvolveu as faculdades mentais de maneira a conseguir obter tudo o que deseja, ou quase, sem violar os direitos alheios. Henry Ford enquadra-se perfeitamente nessa definição. Durante a Segunda Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou alguns editoriais nos quais, entre outras declarações, chamava Henry Ford de pacifista ignorante. Ford se sentiu atingido e entrou em uma ação contra o jornal por calúnia e difamação. Quando a ação foi a julgamento, os advogados do jornal alegaram inocência e convocaram o próprio Ford ao banco das testemunhas, com o propósito de provar ao júri que se tratava de um ignorante. Várias perguntas lhe foram feitas, com a intenção de tomar evidente a sua ignorância generalizada, ainda que possuísse o conhecimento relativo à fabricação de automóveis. Entre as perguntas estavam estas: quem foi Benedict Arnold? Quantos soldados os britânicos enviaram aos Estados Unidos para reprimir a rebelião de 1776? A essa última, Ford respondeu: ignoro o número exato de soldados enviados pelos britânicos, mas ouvi dizer que foi consideravelmente maior do que o número dos que voltaram. Finalmente, cansado do interrogatório e irritado com uma pergunta especialmente ofensiva, inclinou-se, apontou o dedo para o advogado e disse: vamos imaginar que eu quisesse responder à tolice que acabou de me perguntar, ou a qualquer um dos outros disparates que vem me perguntando. Deixe-me lembrá-lo de que tenho uma série de botões na minha mesa. Basta pressionar um deles para ter a meu lado pessoas capazes de me esclarecerem qualquer dúvida sobre o negócio ao qual venho dedicando os meus maiores esforços. Agora, poderia ter a gentileza de me dizer o porquê eu deveria encher a cabeça com conhecimentos gerais, apenas para ser capaz de responder a perguntas, quando tenho pessoas em torno de mim que podem fornecer-me qualquer resposta que se faça necessária? Certamente havia uma lógica excelente nessa argumentação. A resposta embaraçou o advogado. Todos no tribunal perceberam que aquela não era a resposta de um ignorante, mas a de um homem que tinha educação. Qualquer homem é educado quando sabe onde buscar o conhecimento de que precisa e como organizar esse conhecimento em planos de ação definidos. Com a assistência do seu grupo de mente mestra, Henry Ford tinha sob o seu comando todo o conhecimento especializado que o capacitava a tornar-se um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Não era essencial que o conhecimento estivesse em sua mente. Certamente, a importância desse exemplo não escapará a qualquer um que tenha interesse em um livro como este e inteligência para lê-lo. Antes de certificar-se da sua capacidade de transformar o desejo em seu equivalente monetário, é preciso que tenha o conhecimento especializado do serviço, da mercadoria ou da profissão que você tenciona oferecer em troca da fortuna. Se for preciso um conhecimento especializado superior ao que você teve capacidade ou interesse de adquirir, solicite a ajuda do seu grupo de mente mestra.
Andrew Carnegie declarou nada entender dos resultados técnicos dos negócios do aço, nem estar particularmente interessado em aprender. Ele foi buscar o conhecimento especializado necessário à fabricação e comercialização de seu produto, nos componentes de seu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas requer poder, e o poder é obtido pelo conhecimento especializado, altamente organizado e direcionado de forma inteligente. Esse conhecimento, no entanto, não precisa necessariamente ser dominado pela pessoa que acumula riqueza. O parágrafo anterior deve dar esperança e encorajar a todos que ambicionam acumular fortuna e não têm educação ou preparo bastante para garantir o conhecimento especializado necessário. Algumas pessoas atravessam a vida sofrendo de complexo de inferioridade, por não se considerarem suficientemente educadas. Aquele que consegue organizar e liderar um grupo de indivíduos de mentes mestras com o conhecimento necessário à acumulação de dinheiro pode considerar-se tão capaz quanto qualquer membro do grupo. Se você se sente inferior por ter estudado pouco, lembre-se disso. Thomas Edison frequentou a escola apenas durante 3 meses em toda a sua vida. No entanto, não lhe faltou educação, tampouco morreu pobre. Henry Ford não chegou a completar a 6ª série, mas se arranjou muito bem por conta própria em termos financeiros. O conhecimento especializado está entre as formas de serviço mais abundantes e baratas. Se duvida, consulte a folha de pagamento de qualquer universidade. Vale a pena saber como adquirir conhecimento. Em primeiro lugar, decida o tipo de conhecimento especializado de que precisa e o propósito a que se destina. O seu objetivo e a meta que tem em mente determinam em grande parte o tipo de conhecimento necessário. Resolvida essa questão, a providência seguinte é conseguir informações precisas acerca de fontes confiáveis de conhecimento. As mais importantes são: primeiro, sua experiência e formação. Segundo, experiências e informações disponíveis por meio da cooperação de outros, aliança com mentes mestras. Terceiro, colégios e universidades. Quarto, bibliotecas públicas, publicações e livros nos quais pode ser encontrado todo o conhecimento acumulado pela civilização. Quinto, cursos especiais de treinamento, cursos noturnos e de educação à distância. O conhecimento adquirido deve ser organizado e colocado imediatamente em prática, com um propósito definido, de acordo com planos práticos já elaborados. O conhecimento só tem valor se for obtido por intermédio de sua aplicação, com vistas a um fim louvável. Eis aí uma das razões da pouca valorização dos títulos acadêmicos. Eles representam nada mais do que conhecimento variado. Se você pretende continuar a estudar, determine primeiro o propósito desse conhecimento adicional, e depois procure fontes confiáveis em que possa obter tal tipo de informação. Indivíduos bem-sucedidos em todos os setores nunca param de estudar, buscando aprender sempre mais sobre o que se relaciona a seu maior propósito, negócio ou profissão. Os mal-sucedidos frequentemente cometem um erro de acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina com a formatura. Na verdade, as instituições de ensino fazem pouco mais do que simplesmente mostrar o caminho para a aquisição de conhecimento prático. Este mundo transformado em que vivemos trouxe a necessidade de mudanças importantíssimas nas políticas educacionais. A ordem do dia é especialização. Essa afirmativa foi enfatizada por Robert Moore, encarregado de contratações da Universidade de Columbia. O texto encontra-se reproduzido a seguir. Os especialistas mais procurados. Os candidatos com algum tipo de especialização são particularmente requisitados pelos empregadores, graduados em administração de empresas com treinamento em contabilidade e estatística, engenheiros de todas as áreas, jornalistas, arquitetos, químicos e também estudantes universitários do último ano que se destaquem em atuação e liderança. Aquele que tem um bom desempenho em sua área, um bom relacionamento com todos os tipos de pessoas e formação adequada possui nítida vantagem sobre o profissional estritamente acadêmico. Alguns, em razão das suas amplas qualificações, recebem várias ofertas de trabalho, até 6 ao mesmo tempo, às vezes. Discordando da ideia de que o aluno de conceito A invariavelmente consegue os melhores empregos, Moore disse que a maioria das companhias não se preocupa apenas com os resultados acadêmicos, mas também com as atividades exercidas e a personalidade do candidato. Um representante de uma grande indústria,
líder no setor, ao escrever Amor a respeito da possível contratação de alunos do último ano, disse: "Estamos interessados principalmente em encontrar pessoas que consigam fazer progressos excepcionais na área de gerenciamento. Por isso, damos mais importância às qualidades de caráter, inteligência e personalidade do que à formação específica." Proposta de estágio. Propondo um sistema de estágio de estudantes em escritórios, lojas e indústrias durante as férias de verão, Moore sugere que somente depois de 2 ou 3 anos de universidade os alunos sejam convidados a escolher um curso definido. As instituições educacionais de ensino superior precisam encarar a realidade. Atualmente, todas as ocupações e profissões exigem especialização, disse Moore, insistindo em que tais instituições assumam uma responsabilidade mais direta sobre a orientação vocacional. Uma das mais confiáveis e práticas fontes de conhecimento à disposição de todos quando precisem de conhecimento especializado são os cursos noturnos, encontrados na maioria das cidades grandes. O ensino à distância também oferece formação nas mais variadas áreas que possam fazer parte dos cursos de extensão. Duas vantagens de fazer um curso sem sair de casa são a flexibilidade do programa e a facilidade de estudar durante o tempo livre. Outra estupenda vantagem dos estudos em casa, desde que o curso seja bem escolhido, é o fato de a maior parte dos programas de ensino à distância oferecer a possibilidade de consulta, o que vem a ser uma ajuda inestimável para quem necessita de conhecimento especializado. O aluno pode esclarecer suas dúvidas onde estiver. Tudo o que se adquire sem esforço e sem custos é geralmente pouco valorizado. Talvez por isso muitos desperdicem a maravilhosa oportunidade oferecida pelas escolas públicas. A autodisciplina, resultante de um programa definido de estudo especializado, contrapõe-se ao desperdício da oportunidade de um conhecimento adquirido sem qualquer custo. As instituições que oferecem ensino à distância são altamente organizadas. Por cobrarem taxas relativamente baixas, são forçadas a insistir no pagamento imediato. Sabendo que tem de pagar pelo curso, qualquer que seja o seu desempenho, o aluno muito raramente abandona os estudos antes da conclusão. Talvez essas instituições ainda não se tenham dado conta de que seus departamentos de cobrança constituem a melhor forma de treinamento em decisão, agilidade, ação e hábito de completar as tarefas. Aprendi isso por experiência própria. Há mais de 25 anos, matriculei-me num curso por correspondência em propaganda. Depois de 8 ou 10 aulas, parei de estudar, mas a escola não parou de enviar a cobrança. Ademais, insistia no pagamento, quer mantivesse meus estudos ou não. Decidi que, tendo que pagar o curso, já me comprometera legalmente, eu completaria as aulas e faria valer o meu dinheiro. Na época, considerei injusto o sistema de cobrança da escola. Mais tarde, porém, compreendi ter sido aquela uma parte apreciável do meu treinamento, sem qualquer custo adicional. Forçado a pagar, fui em frente e completei o curso. Anos depois, o treinamento cumprido, meio a contragosto, em muito me ajudou a ganhar dinheiro. Os Estados Unidos, por exemplo, contam com o que é considerado o melhor sistema de escolas públicas do mundo. Somas fabulosas são investidas em ótimos prédios e em transporte, para que os estudantes moradores de distritos rurais possam ter acesso às melhores escolas. Mas existe um inacreditável ponto fraco nesse maravilhoso sistema: é gratuito. O ser humano, por uma das suas mais estranhas peculiaridades, só valoriza o que tem preço. As escolas e bibliotecas públicas não impressionam o povo porque são de graça. Por isso, muita gente acha necessário um treinamento adicional antes de procurar emprego ao terminar os estudos. Também é o principal motivo pelo qual os empregadores dão maior consideração aos empregados que fazem cursos à distância. Pela experiência, concluíram que qualquer pessoa que se dispõe a aproveitar parte do seu tempo livre para estudar em casa tem em si as qualidades do líder. Que não se veja aí um gesto caridoso de reconhecimento, mas uma decisão sensata no aspecto profissional por parte dos empregadores. Só existe uma fraqueza nas pessoas para a qual não há remédio: total falta de ambição. Aqueles que reservam tempo livre para estudar em casa, assalariados especialmente, raramente permanecem muito tempo na parte inferior da pirâmide. Sua atitude abre o caminho para a subida, removendo obstáculos e conquistando o interesse e a simpatia daqueles que têm o poder de colocá-los ao alcance da oportunidade. O ensino à distância é especialmente adequado àqueles que trabalham o dia todo e sentem falta de um conhecimento especializado, mas não dispõem tempo para voltar à escola.
As mudanças nas condições econômicas tornaram necessário que milhares de pessoas buscassem novas fontes de renda. Para a maioria delas, a solução está na aquisição de conhecimento especializado. Muitos serão forçados a mudar inteiramente de ocupação. Quando percebe que uma certa linha de produtos não está vendendo, o comerciante substitui por outra de maior aceitação. Quem vende serviços pessoais também precisa ser um comerciante eficiente. Se não houver retorno, deve mudar para outra área onde haja maiores oportunidades. Stuart Austin cursou engenharia civil e seguiu essa linha de trabalho até que as condições econômicas limitaram o mercado, tornando a sua atividade pouco rentável. Depois de avaliar as suas possibilidades, optou pela área da advocacia. Voltou à faculdade e frequentou cursos voltados para o direito empresarial. Embora a economia ainda não estivesse inteiramente recuperada, ele completou os estudos, foi aprovado pela Ordem dos Advogados e logo progrediu na profissão. Em seu escritório de Dallas, no Texas, na verdade, teve até de recusar clientes. Apenas para eliminar qualquer sombra de dúvida e antecipar-me às desculpas dos que dirão: não posso voltar a estudar porque tenho família para sustentar. Ou estou velho demais. Acrescento a informação de que Weir tinha mais de 40 anos e era casado quando voltou à faculdade. Além disso, por ter selecionado cuidadosamente as matérias, ele completou em 2 anos o curso que a maior parte dos alunos de direito fazem em 4 anos. Vale a pena saber como adquirir conhecimentos. Aquele que para de estudar simplesmente porque terminou o curso está para sempre e irremediavelmente condenado à mediocridade, qualquer que seja a sua área de atuação. O caminho do sucesso é o caminho da aprendizagem contínua. Vamos ponderar sobre uma circunstância específica. Durante a depressão econômica nos Estados Unidos, um vendedor de mercearia perdeu o emprego. Como tiver algum contato com a contabilidade da loja, resolveu fazer um curso sobre o assunto. Em seguida, familiarizou-se com os mais modernos equipamentos de escritório e os recursos disponíveis para os contadores. Assim, iniciou um negócio próprio, começando pelo dono da mercearia na qual havia trabalhado. Ele fez contratos de serviços de contabilidade com mais de 100 pequenos comerciantes, por uma modesta taxa mensal. A ideia foi tão bem sucedida que ele logo sentiu a necessidade de montar um escritório volante num pequeno caminhão de entregas, que equipou com os mais modernos recursos para atender os clientes. Em pouco tempo, possuía uma frota desses escritórios contábeis, sobre rodas e empregava um grande número de assistentes, oferecendo aos pequenos comerciantes serviços de contabilidade de excelente qualidade a um preço módico. Conhecimento especializado e imaginação foram os ingredientes desse único e bem-sucedido negócio. Logo, o dono dos escritórios volantes pagou quase 10 vezes mais imposto de renda do que o comerciante para quem havia trabalhado, demonstrando assim que o que parecia uma adversidade era, na verdade, uma bênção disfarçada. E tudo começou com uma simples ideia. A partir da ideia do vendedor desempregado, vou sugerir outra, de possibilidades ainda melhores em matéria de renda. E além disso, capaz de ser útil aos que precisam muito do serviço. Quando lhe foi sugerido trocar o comércio pela contabilidade, a sua primeira reação foi: gosto da ideia, mas não saberia como transformá-la em dinheiro. Em outras palavras, queixava-se de que não saberia comercializar o seu conhecimento em contabilidade depois que o tivesse adquirido. Aquele era outro problema a ser resolvido. Com a ajuda de uma jovem datilógrafa, que escrevia muito bem, foi preparado um belo livro em que se descreviam as vantagens do novo sistema contábil. As páginas muito bem arrumadas foram colocadas num álbum, que funcionou como um vendedor silencioso, contando tão bem a história que em breve o homem não conseguiria atender sozinho todos os clientes. Existem milhares de pessoas que precisam do serviço de um especialista em propaganda capaz de preparar um resumo atraente que ajude na divulgação de prestação de serviços pessoais. A renda anual agregada por esse tipo de serviço e os benefícios para os usuários podem facilmente exceder aqueles de uma agência de empregos. A ideia aqui descrita nasceu da necessidade de atender a uma emergência, mas não serviu apenas a uma pessoa. A mulher que criou a ideia era muito imaginativa. Em sua recém-nascida ideia, ela viu a possibilidade de uma nova profissão, destinada a prestar valiosos serviços a milhares de pessoas que precisavam de orientação prática.
Estimulada a agir pelo sucesso instantâneo de seu primeiro plano de marketing para serviços pessoais, essa mulher ativa voltou-se em seguida para a solução de um problema similar enfrentado por seu filho, que acabara a faculdade, mas não encontrava mercado para os seus serviços. O plano que ela elaborou para o filho foi o melhor exemplo de propaganda de serviços pessoais que eu já vi. Quando o álbum ficou pronto, tinha cerca de 50 páginas lindamente datilografadas, com informações devidamente organizadas, relatando as habilidades naturais do rapaz, o seu currículo escolar, as experiências pessoais e uma grande variedade de outras informações, longas demais para serem descritas aqui. O texto detalhava ainda o cargo pretendido, além de uma descrição minuciosa de todas as realizações que o exercício das funções lhe permitiria. A preparação do álbum tomou várias semanas de trabalho, durante as quais a criadora mudou seu filho à biblioteca pública quase diariamente, em busca de dados que lhe permitissem articular o texto da melhor maneira possível. Também o fez visitar os concorrentes do potencial empregador, para conseguir informações sobre os seus métodos de atuação. Tais informações se mostraram valiosas para a descrição do cargo que o jovem pretendia ocupar. Quando o plano finalmente ficou pronto, incluía mais de meia dúzia de sugestões muito boas para o uso e benefício da empresa. Foram todas aceitas. Você talvez pergunte: tanto trabalho para conseguir um emprego? A resposta vai direto ao ponto, e é de importância crucial, porque lida com um assunto que afeta maciçamente milhões de pessoas e mulheres, cuja única fonte de renda é a prestação de serviços. A resposta é: fazer algo bem feito nunca é trabalho. O plano preparado por aquela mulher em benefício do filho ajudou a conseguir o trabalho que buscava, na primeira entrevista, com um salário fixado por ele. Além do mais, e isto também é importante, o cargo não exigiu que começasse de baixo. Ele iniciou como executivo júnior, com salário condizente. Você ainda pergunta por que tanto trabalho? A apresentação planejada da proposta desse rapaz certamente serviu para poupar-lhe uns 10 anos do tempo que levaria para chegar à posição de onde partiu, caso tivesse começado de baixo e trabalhado para conseguir subir. A ideia de começar de baixo e trabalhar para subir pode parecer segura, mas a principal objeção a ela é a seguinte: muitos dos que tentam seguir esse caminho jamais chegam a levantar suficientemente a cabeça para serem vistos pela oportunidade. Assim, permanecem onde estão. É importante lembrar também que o panorama visto de baixo não é dos mais animadores. A tendência é sufocar a ambição. Nós chamamos de cair na rotina, isto é, aceitar o destino, pelo hábito de executar todos os dias as mesmas tarefas. É muito difícil abandonar um hábito arraigado. Eis aí outra razão que justifica a ideia de começar 1 ou 2 degraus acima do ponto mais baixo. Fazendo assim, forma-se o hábito de olhar em torno, de observar como os outros seguem adiante, de perceber a oportunidade e abraçá-la sem hesitação. Dan Halpin é um esplêndido exemplo do que quero dizer. Durante os seus dias na faculdade, foi responsável pelo famoso time de futebol do Notre Dame durante o Campeonato Nacional de 1930, sob a direção do falecido Kenneth Hockney. Talvez o grande treinador de futebol o tenha inspirado a pensar grande e a não confundir derrota temporária com fracasso. Assim como Andrew Carnegie, o grande líder industrial inspirou seus funcionários a estabelecer metas ambiciosas. Seja qual for o caso, o jovem Halpin terminou a faculdade num momento especialmente desfavorável, quando a crise econômica norte-americana havia feito escassearem os empregos. Assim, após uma passagem muito rápida pelos bancos de investimento e pela indústria cinematográfica, ele pegou a primeira função com certo potencial que conseguiu encontrar: vendedor de aparelhos auditivos elétricos, com comissão sobre as vendas. Qualquer um poderia começar nesse tipo de trabalho, e Halpin sabia disso, mas foi suficiente para lhe abrir as portas para uma oportunidade. Por quase 2 anos continuou em um emprego que não era de seu agrado, e teria continuado assim, se não fosse sua inquietação. Primeiro conquistou a posição de gerente assistente de vendas. Esse único degrau galgado foi o bastante para colocá-lo acima da multidão, de onde podia enxergar maiores oportunidades e onde as oportunidades podiam vê-lo. Foi tão bem sucedido nas vendas que Andrews, presidente de uma empresa concorrente, quis saber mais sobre aquele tal de Dan Halpin,
que ameaçava sua posição no mercado. Halpin foi chamado à presença de Andrews. Quando a entrevista terminou, Halpin era o novo gerente de vendas. Em seguida, para testar a capacidade do jovem, Andrews viajou para a Flórida, onde ficou por 3 meses, deixando Halpin se arranjar sozinho na nova função, para nadar ou afundar. Ele não afundou. O lema de Kenneth Hawkins, "O mundo ama os vencedores, e não tem tempo para os perdedores", inspirou a dedicar-se tanto ao trabalho que foi eleito vice-presidente da empresa e gerente geral. Um cargo que qualquer funcionário se orgulharia de ocupar não antes de 10 anos de leais esforços. Halpin conseguiu o resultado desejado em pouco mais de 6 meses. É difícil dizer qual dos dois, Andrew ou Halpin, é mais digno de elogios, já que ambos demonstraram possuir em abundância esta rara qualidade conhecida como imaginação. Andrews merece crédito por ter percebido no jovem Halpin um empreendedor de primeira ordem. Halpin merece crédito por ter se recusado a manter-se em um emprego que não queria. Este é um dos principais pontos que estou tentando enfatizar por meio de toda esta filosofia. Galgamos as posições mais altas ou ficamos no fundo por causa de condições que podemos controlar se quisermos. Existe outro ponto que quero deixar bem claro. Sucesso e fracasso são, em grande parte, resultados do hábito. Não tenho dúvidas de que a íntima associação de Dan Halpin com o maior treinador de futebol norte-americano de todos os tempos plantou em sua mente o mesmo tipo de desejo de excelência que fez o time de futebol do Notre Dame alcançar a fama mundial. Existe algo de verdade na ideia de que reverenciar um herói ajuda, desde que se reverencie o vencedor. Halpin me disse considerar Hockney um dos maiores líderes do mundo. Minha crença na teoria de que as associações profissionais são fatores vitais para o sucesso ou para o fracasso foi recentemente demonstrada quando meu filho Blair negociava uma colocação com Dan Halpin, e este ofereceu-lhe um salário inicial correspondente à metade do que oferecera a uma empresa concorrente. Fiz certa pressão para que Blair aceitasse trabalhar com Halpin, porque acredito que uma associação com alguém que se recusa a aceitar circunstâncias nas quais não se sente bem é uma oportunidade que não tem preço. A base da pirâmide é um lugar monótono, sombrio e desvantajoso para qualquer um. Eis aí a razão pela qual me demorei tanto descrevendo como a lentidão do começo pode ser evitada com um bom planejamento. Por isso também dediquei tanto espaço ao relato da história da mulher que, inspirada pelo desejo de fazer um ótimo trabalho de planejamento para que o seu filho tivesse uma oportunidade favorável, acabou criando uma nova profissão. Com a mudança de condições antecipada pelas transformações da economia, veio a necessidade de novas e melhores técnicas de marketing de serviços pessoais. É difícil determinar porque ninguém havia ainda descoberto essa oportunidade sensacional, tendo em vista que mais dinheiro muda de mãos em troca de serviços pessoais do que por qualquer outro motivo. A soma paga mensalmente a pessoas que trabalham por salários ou remuneração é tão vultosa que fica em torno de centenas de milhões de dólares, e a distribuição anual chega a bilhões. Talvez alguns possam achar nessa ideia brevemente exposta o núcleo de riquezas que desejam. Ideias muito menos interessantes foram a semente da qual brotaram grandes fortunas. A ideia de Woolworth de criar lojas que vendiam produtos a 5 a 10 centavos, por exemplo. É bem mais simples, mas gerou fortuna para o seu criador. Aqueles que enxergarem a oportunidade por trás dessa sugestão encontrarão uma ajuda valiosa no capítulo sobre planejamento organizado. Ao mesmo tempo, um eficiente profissional de marketing fará bons negócios, onde houver gente à procura de melhores mercados para serviços pessoais. A aplicação do princípio da mente mestra pode garantir a alguns, com talento apropriado e a disposição de formar alianças, uma atividade rapidamente rentável. Um dos participantes do grupo precisaria escrever bem e ter aptidão para anunciar e vender. Outro deveria ser excelente digitador e redator. E outro ainda teria de ser alguém com bom faro para os negócios, de primeira classe, que faria o mundo tomar o conhecimento dos serviços oferecidos. Se uma só pessoa possuir todas essas habilidades, pode levar o negócio sozinha, até que o excesso de trabalho a obrigue a contratar mais funcionários.
A mulher que preparou o plano de venda de serviços pessoais para o seu filho passou a receber pedidos de elaboração de planos similares para outros que desejavam fazer o marketing de seus serviços, melhorando assim a renda. Ela formou uma equipe de especialistas em datilografia, arte e redação, que tinha capacidade de dar a cada caso uma roupagem interessante, de modo que os serviços do cliente passassem a ser muito mais bem remunerados. Sua confiança na própria capacidade era tal que ela aceitava como parte do pagamento uma porcentagem sobre o aumento do faturamento do cliente. Não devemos supor que o seu plano consista simplesmente em uma técnica de vendas inteligente, com a qual ela auxiliava os clientes a receber mais pelos mesmos serviços que prestavam anteriormente por preço menor. Ela se preocupava com os interesses do comprador e também com os do vendedor de serviços pessoais. Assim, preparava o plano de modo que o empregador tivesse um retorno integral sobre o dinheiro que pagava mais. O método pelo qual atingia esse impressionante resultado é um segredo profissional que ela não revelava a ninguém, exceto aos seus clientes. Se você tem imaginação e procura uma maneira mais lucrativa de prestar os seus serviços pessoais, essa sugestão pode ser o estímulo que lhe faltava. Uma ideia é capaz de gerar uma renda bem maior do que ganha a média dos médicos, advogados ou engenheiros, cuja formação exigiu vários anos de estudo. A ideia é vendável para aqueles que procuram novas colocações em praticamente todas as carreiras que exijam capacidades executivas ou administrativas, e para os que desejam um aumento de salário em seus cargos atuais. Não existe preço fixo para boas ideias. Por trás de toda boa ideia, existe um conhecimento especializado. Infelizmente, para aqueles que não encontram fartura de riquezas, o conhecimento especializado é mais abundante e mais facilmente adquirido do que as ideias. Graças a essa verdade incontestável, existe uma demanda generalizada e crescente de indivíduos capazes de ajudar outros a venderem vantajosamente os seus serviços pessoais. Capacidade quer dizer imaginação, a qualidade única necessária à combinação de conhecimento especializado com ideias, sob a forma de planejamento organizado, a fim de descobrir riquezas. Se você tem imaginação, este capítulo pode trazer de presente uma ideia suficientemente boa para dar início às riquezas que deseja. Lembre-se, a ideia é o principal. O conhecimento especializado pode ser encontrado ali na esquina, em qualquer esquina. Parabéns por você ter finalizado mais esse capítulo. Te vejo no 5º capítulo, Imaginação, a oficina da mente. O 5º passo em direção à riqueza. Até a próxima!